está no ar mais um episódio do videocast produzido pelo setor audiovisual do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS UFRN. Neste episódio, a conversa vai ser sobre doenças raras, também relacionadas aí à atuação do projeto Revela, que atua com pessoas que são acometidas pela esclerose lateral amiotrófica. Aqui comigo está o Dr. Akari Bulli, ele é neurologista, é professor da Unifesp, tem mestrado, doutorado em neurologia também pela Unifesp e pós-doutorado pela Columbia University. Seja muito bem-vindo. Hoje o senhor coordena um setor que atua com doenças neuromusculares lá na Escola de Medicina, no Hospital São Paulo. Fala um pouquinho dessa atuação e o que é que o senhor acha dessa troca de experiências com as pessoas aqui do Rio Grande do Norte. Olá, meu nome é Akari. Eu decidi me fazer medicina aos 4 anos de idade, por causa de um médico lá da cidade que eu morava, Cajubi. Fiz a minha residência em neurologia, uma residência belíssima. Eu não queria fazer pós-graduação, mas o destino levou-me para a pós-graduação. Fiz o meu mestrado em doenças neuromusculares, porque estava começando doença neuromuscular, aquelas doenças que comprometem as células da coluna, os neurônios. Daí saem os nervos, nervo contato com músculo, músculo esquelético. Mas tinha uma particularidade nessas doenças neuromusculares. Diagnóstico difícil, sem tratamento específico. Dentre as doenças neuromusculares, uma delas chamava muito a minha atenção, a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que compromete a via motora. A via motora é aquela que sai da região da cabeça, primeiro neurônio, e esse neurônio ele tem o seu prolongamento, ele cruza, o esquerdo vai para a direita, o direito vai para a esquerda, e ele vai fazer contato com o segundo neurônio, neurônio motor superior, neurônio motor inferior, lá na medula nervosa. E lá da medula sai o nervo, e o nervo vai para o músculo esquelético. As doenças neuromusculares, portanto, elas têm essas características de envolvimento dessas condições. E a esclerose lateral amiotrófica, ela compromete o primeiro neurônio e compromete o segundo neurônio. Mas qual é a característica dela? É fraqueza muscular progressiva. Ela pode começar pela mão, ela pode começar pela perna, ela pode começar pela garganta, ou seja, com dificuldade para mastigar, para falar, mas ela é progressiva. E ela é rapidamente progressiva. Eu não queria trabalhar com essa doença, porque era a mais difícil de todas, porque eu não queria ver aquele paciente no retorno, porque ele sempre voltava pior do que eu imaginava, do ponto de vista de movimentação, de liberdade, de vontade. E aquilo me incomodava. E assim, o meu mestrado foi feito com criança, distrofia muscular, congênita. Meu doutorado foi feito com as mães da distrofia muscular de Duchenne. E eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, Nova York, e fazer um pós-doutorado. Aí fui conhecer a Associação Americana de Esclerose Lateral Amiotrófica. Um mundo totalmente diferente do que eu imaginava. As pessoas envolvidas, mais do que envolvidas, comprometidas com a condição esclerose lateral amiotrófica. E os pacientes, muito interessantemente, eles não queriam saber só um diagnóstico para eles de certeza, um tratamento específico para eles, mas eles queriam auxiliar a pesquisa da Columbia University. Os pacientes, portanto, eles não entram sob uma forma passiva, eles entram sob uma forma ativa. O que eu posso fazer para facilitar o entendimento melhor desta condição, dessa doença, dessa enfermidade? E se por um acaso um paciente falece, tem aquela solicitação da necrópsia, ou seja, o médico com quem eu trabalhava, ele tinha que parar os afazeres dele, ir fazer a necrópsia e coletar material de uma forma digna e honrada, guardar esse material de uma forma digna e honrada e fazer pesquisa apropriada nesse material. Porque o que eles queriam saber era como facilitar o diagnóstico. O diagnóstico não é fácil. É 1 ano
do primeiro sintoma ao diagnóstico. Seria a minha segunda pergunta. Dentro do Projeto Revela, a gente tem relatos de pessoas que passam 1 ano, 2 anos para fechar o diagnóstico. Por que é tão difícil? Não tem nenhum exame que você faça que dê o diagnóstico de certeza. Como câncer. Câncer, você olha no microscópio, está ali a célula maligna. Ela não tem nenhum exame que eu faça que dê o diagnóstico de certeza. Você pode supor. Aí você tem que pedir os exames. E os exames que você pede são exames que colaboram com o diagnóstico. Mas você tem que pedir outros exames para afastarem outras possibilidades, que confundem muito. O tempo é que vai dar o diagnóstico. E esse tempo é mais ou menos isto, 12, 13 meses. 4 médicos em média, mesmo nos Estados Unidos. Mesmo lá. E as pessoas envolvidas com a associação, o que elas queriam? Que o diagnóstico fosse o mais precoce possível e o mais de certeza possível. Poxa vida, eu vi aquilo lá, aquilo me encantou demais. Ao retornar para São Paulo, poxa vida, eu vou trabalhar com ela. Mas nós precisávamos de alguma coisa para catalisar vontades e pessoas. Isso aconteceu em 1994, num congresso internacional, já era o 5º simpósio internacional de esclerose lateral amiotrófica, com 150 pessoas presentes. Uma francesa, ela mostra a pesquisa com o Riluzol, a Lucette Lacomblesse. E ela mostra o seguinte, olha, aumenta a longevidade. Ou melhor dizendo, a pessoa tem 3 a 6 meses a mais de vida. Mas não melhora nada. O que perdeu, perdeu. E continua perdendo. Eu pensei cá comigo, isso não vai pegar, não. Isso não vai pegar. Porque já se viu. Porque a doença continua. Não para a doença. Não vai pegar. Mas o laboratório trouxe o medicamento para o Brasil. E quando trouxe, o laboratório procurou-me, porque sabia que eu estava com interesse em trabalhar com esclerose lateral amiotrófica. E quando ele me procurou, eu falei, não, eu quero montar uma associação como a americana. E assim nós montamos a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Mas tinha que ser uma associação dentro de um hospital público, dentro de uma universidade pública, igualzinho lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Ou seja, a universidade é que pesquisa, mas a associação, ela catequiza pessoas, ela traz pessoas. Então, esta foi a proposta. E montamos uma associação brasileira com médicos pelo Brasil e com uma estrutura ligada ao Hospital São Paulo, à Escola Paulista de Medicina. O senhor esteve aqui em Natal nos dias 12 e 13 de julho participando de um seminário transdisciplinar internacional que discutiu e debateu esse olhar para ela. Na sua visão, olhando aí para a sua bagagem de neurologista, de médico de consultório, de médico de unidade hospitalar, qual deve ser o olhar para a pessoa com ela? Muito bem. Nós tivemos um programa no dia 12 de julho, uma complementaridade no dia 13 de julho, e falando-se a respeito do olhar, do ponto de vista. E aí é o ponto de vista, é a vista de um ponto. E tendo nesse ponto a esclerose lateral amiotrófica. Mas ali eu vi, nesses 2 dias, não uma preocupação com a doença chamada ela, mas com a pessoa que tem a esclerose lateral amiotrófica. E quando eu falo a pessoa, eu estou falando de uma enfermidade com esta conotação de 3 letras, ELA. 3 letras que mudam a vida do indivíduo, da família e das pessoas que atuam para sempre. Essas 3 letras modificaram muito a minha vida. O que foi? O que o Laís estava querendo fazer através do Projeto Revela? Investir na pessoa através de tecnologia, mas o mais importante, para fazer com que ela conhecesse, reconhecesse e ela se ressignificasse para o significado de vida e como que ela poderia manter a sua vida com dignidade, em honra, em todos os momentos, em todas as condições. Nós somos passageiros nessa vida, mas para que essa pessoa pudesse marcar o seu momento aqui na Terra, que ela pudesse marcar o seu momento da sua família e que a família tivesse orgulho dessa pessoa. Aí, deste evento, eu me lembrei de vários pacientes, de várias pessoas lindas,
que marcaram muito a minha vida e que marcaram muito a vida da família delas, sob uma forma intensa. E eles têm orgulho dessas pessoas. Foi isso que eu vi nesses 2 dias. O senhor tem vários livros publicados, até conversávamos antes da gravação sobre a quantidade que foge à memória, são muitas obras mesmo. E a comunicação científica, ela é hoje uma ferramenta muito eficaz para esclarecer sobre doenças, como é o caso das doenças raras, como é o caso da ELA. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua ótica de autor de livros, comunicando ciência para as pessoas, se o senhor tem a dimensão que o senhor tem colaborado com outros trabalhos científicos, se o senhor tem colaborado com a evolução da ciência. Muito bem. Essa é uma parte muito interessante. Eu estou ficando bastante antigo já. E a nossa forma de comunicação antes, como que ela era feita? Eu formei em 81 para 82 e a comunicação era feita através de artigos científicos. Mas quantos leem aquele artigo científico? E quantos reproduzem aquilo que você escreve? Quantas citações aparecem em outros trabalhos? Não é muito, não. Ou seja, é um trabalho intenso para uma repercussão pequena. Aí depois, nós começamos com os programas de televisão. O rádio ajuda, muito, mas muito mesmo. O jornal ajuda. Ou seja, nós tínhamos que utilizar todos os meios. Eu sou antigo. Eu demorei para aceitar a história do celular. Eu demorei para aceitar a história do WhatsApp. Eu demorei para aceitar a história do Facebook e outras formas de comunicação. Demorei para aceitar o podcast. Mas hoje não tem jeito. Nós temos que utilizar todos os meios de comunicação, de repercussão. Como eu vejo a minha atuação? Antes, eu procurava trazer ciência. Hoje não basta só isto. Hoje é muito importante combater a má ciência. É fundamental. O senhor conheceu a sede do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde aqui em Natal e pôde ver de perto algumas ações do Projeto Revela na área de biorreabilitação, na área de comunicação alternativa, como é o caso do Autônomos, nutrição. Como é que o senhor avalia esse processo, primeiro, de ambientação para pessoas com ela e cuidadores no acesso às tecnologias? Em alguns casos, infelizmente, se chega muito tarde para essas pessoas a tecnologia, mas a visão do Projeto Revela é popularizar cada vez mais dentro do Sistema Único de Saúde o acesso a essas ferramentas. Mas lá atrás, olhando essa trajetória que o senhor tem de caminhada como médico militante da neurologia. Como é o paciente com esclerose lateral amiotrófica? No começo ele tem uma limitação pequena. Na evolução, essa limitação é maior, e a autonomia da pessoa vai sendo roubada. A liberdade dela vai sendo roubada também. Chega num final que a pessoa está na cama, dependente de terceiros, para qualquer coisa. Mas a cabeça funcionante. A vontade ali presente. Onde que entra o Laís? Entra desde o começo. E a esse final, nunca é tarde também. Porque sempre haverá uma alternativa para a pessoa, mesmo naquela situação chamada tardia. Mesmo naquela pessoa tetraplégica, ou seja, que não se movimenta, aquela pessoa que tem dificuldade enorme para respirar, ela precisa de um respirador 24 horas por dia, ela não se alimenta, ela precisa de sonda para alimentar-se, sonda vesical também, mas ela está presente. A vontade está presente. E são pessoas, muitas vezes, muito inteligentes, que elas querem cooperar, colaborar e facilitar e melhorar não só a vida delas, mas de outras pessoas também. Exemplos, Stephen Hawking. Aqui no Brasil, Emerson Casado, Beth Ribeiro, Cláudia Gotti. São vários exemplos, mas muitos exemplos. Mas para essas pessoas, há necessidade de tecnologia. E tem que ser brasileira, porque a tecnologia que vem de fora é muito cara. Ela não é acessível para essas pessoas. E nós temos que popularizar isto e trazer o jovem para a pesquisa. O jovem de ensino médio, inicialmente tendo-se uma ideia, o que eu posso fazer. Achar a missão e, dentro dessa missão, sentir-se útil para a sociedade também. O Laís está trazendo essas oportunidades. Todas essas dificuldades,
do que eu vejo muitas vezes. Eu não tenho nada para oferecer, mas se eu puder oferecer um mecanismo de comunicação mais rápida para essas pessoas, poxa vida, estou mudando a vida dessa pessoa, estou mudando a vida da família. E nós temos exemplos hoje de pessoas muito atuantes que aparentemente você faria, isto não é vida digna. E essas pessoas respondem, eu estou modificando o meu meio, eu estou melhorando o meu meio. E para encerrar a nossa conversa, aqui no Rio Grande do Norte temos uma lei estadual que torna compulsória a notificação dos casos de ELA, que também tem associação com o projeto Revela, porque foi criado o Registro Nacional, uma ferramenta para que as pessoas possam fazer autorrelato e também os médicos possam notificar esses casos na plataforma. Eu queria que o senhor explicasse, como médico, qual é a relevância de saber quantos são esses pacientes em todo o Brasil. Esse é o primeiro projeto, o mais importante projeto do que eu vejo. Quando nós vamos conversar com o gestor público, o nível local, regional, estadual, interestadual, nacional, a primeira pergunta, quem é? O que é? Quantos são? E quanto custa? Se você não responder tudo isto, como é que eu vou ajudar? E o projeto Revela, dentro dessa condição, vai procurar responder tudo isto. Não só local, mas nacionalmente. A relevância é enorme, a irrelevância. Porque se conseguirmos responder essa condição, nós vamos passar para uma outra fase. Qual que é a outra fase? O Prontuário Eletrônico Nacional. E o Prontuário Eletrônico Nacional de uma forma uniformizada. Porque aí você vai saber como que a pessoa evolui. E se você sabe como ela evolui, nós vamos colocar o Brasil no circuito da pesquisa clínica. Nós vamos poder fazer pesquisa clínica. Aqui no Nordeste, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos achar antídotos aqui, nas nossas terras. Antídotos contra as doenças neurodegenerativas, para fazer com que o neurônio seja mais resistente, que o neurônio ele consiga brotar. Eu não tenho dúvida que a gente pode achar. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos medicamentos por aqui. Só que para testar, nós temos que ter um prontuário eletrônico adequado, para poder acompanhar, para dizer que, olha, isto modifica a doença de uma forma positiva, ou isto não modifica a doença. E não precisamos comprar. E o Brasil continua comprando medicamentos. Tem uma medicação para uma doença chamada atrofia muscular espinhal. Na verdade, são 3 medicamentos. Um deles é dado uma vez só. Custa $2.100.000 para uma pessoa. Está no SUS. O SUS nosso está pagando essa medicação. Mas ela não é brasileira, ela é americana. Em relação à esclerose lateral amiotrófica, tem uma forma familiar. E essa forma familiar é menos comum. Também tem uma condição bem menos comum de um gene alterado, chamado SOD1. E hoje já temos o antídoto para o SOD1. E já foi aprovado pelos norte-americanos. E vai chegar no Brasil. Mas vai chegar aqui com $1 milhão por ano. É justo isto para o nosso país? Então, nós temos que fazer a nossa pesquisa. E na nossa pesquisa, ela começa em quem nós somos, quanto nós somos, e o que somos e como somos. E como nós vamos evoluir. Esse é o projeto. Muito obrigado mais uma vez e assim encerramos mais este episódio. Você pode se inscrever no canal do Laís aqui no YouTube, ative o sininho e acompanhe mais conteúdos baseados em informação científica, com evidência científica checada e apurada. Até a próxima!